A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste dia 77 do nosso podcast de leitura da Bíblia em um ano, nós leremos os capítulos 21 do livro dos Números e 22 do livro do Deuteronômio, juntamente com o Salmo 102. Livro dos Números, capítulo 21. Ao ouvir que Israel vinha pelo caminho de Atarim, o rei cananeu de Arad, que habitava o Negueb, atacou Israel e fez alguns prisioneiros. Israel fez então uma promessa ao Senhor, dizendo: Se entregares esse povo em minhas mãos, votarei suas cidades ao interdito. O Senhor ouviu a voz de Israel e entregou-lhe os cananeus. Israel os votou ao interdito, a eles e às suas cidades, e deu àquele lugar o nome de Horma. Partiram então do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. No caminho, o povo ficou impaciente e pôs-se a falar contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Não há comida nem água e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e muitos do povo de Israel morreram. O povo foi até Moisés e disse: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo e o Senhor disse a Moisés: Faze uma serpente ardente e coloca-a sobre uma haste. Todo o que for mordido, mas olhar para ela, ficará com vida. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou sobre a haste, e quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam junto às ruínas de Abarim, no deserto defronte de Moabe, do lado oriental. Partiram dali e acamparam junto à torrente de Zareb. Partindo dali, acamparam na outra margem do Arnon, no deserto que se estende desde o território dos amorreus, pois o Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor: Veabe em Sufa e as torrentes do Arnon, e a encosta das torrentes que se estende para a sede de Ar e se apoia no território de Moabe. Dali foram até Beer, o poço que o Senhor indicou a Moisés, dizendo: Reúne o povo e eu lhe darei água. Foi então que Israel cantou este cântico:
Jorra, ó poço, cantai para ele, poço cavado pelos chefes, aberto pelos nobres do povo, com seus cetros, seus bastões. Do deserto foram para Matana, de Matana para Naaliel, de Naaliel para Bamote, de Bamote para o vale no campo de Moabe, junto ao cume do Fasga, que olha sobre o deserto. Israel enviou então mensageiros a Sion, rei dos amorreus, para dizer-lhe: Deixa-me passar por tua terra. Não nos desviaremos nem para os campos, nem para as vinhas, nem beberemos a água dos poços. Seguiremos pela estrada real até termos atravessado o território. Sion, porém, não permitiu a Israel passar por seu território. Reuniu toda a sua gente e saiu contra Israel no deserto. Chegando a Jassa, travou batalha com Israel. Mas Israel o derrotou a fio de espada e tomou posse da terra dele, desde o rio Arnon até o rio Jaboque, isto é, até os Amonitas, pois a fronteira dos Amonitas estava fortificada. Israel tomou todas essas cidades e se estabeleceu nas cidades dos amorreus, em Ezebom e em todas as suas aldeias. Ezebom era a cidade de Sion, o rei dos amorreus, que estivera em guerra contra o rei anterior de Moabe. Ele tomara toda a terra até o Arnon. Por isso os poetas dizem: Vinde a Ezebom, construa-se e restaure-se a cidade de Sion. Pois um fogo saiu de Ezebom, uma labareda da cidade de Sion, que consumiu a cidade de Ar, em Moabe, e tragou as alturas do Arnon. Ai de ti, Moabe, estás perdido, povo de Camus. Entregou os seus filhos como fugitivos, suas filhas como cativas de guerra, a Sion, o rei dos amorreus. Lançamos flechas contra eles, pereceu Ezebom diante de Dibon. Levamos a devastação até Nofa, até Madaba. Assim Israel se estabeleceu na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espionar Jazer, e eles conquistaram suas aldeias e expulsaram os amorreus que ali viviam. Então mudaram a direção e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles com todo o seu povo para travar-lhes batalha em Edrai. O Senhor disse a Moisés: Não tenhas medo dele, eu o entregarei em tua mão com todo o seu povo e sua terra. Farás com ele como fizeste com Sion, rei dos amorreus, que residia em Ezebom. E os israelitas o derrotaram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, sem lhe deixarem um único sobrevivente e tomarem posse de sua terra. Deuteronômio capítulo 22. Se vires extraviado um boi ou uma ovelha do teu irmão, não te desviarás deles, mas os reconduzirás ao teu irmão. E se teu irmão morar longe de ti, ou não o conheceres, recolherás o animal em tua propriedade. Ele ficará contigo até que o irmão o venha buscar, e tu o restituas. O mesmo farás com o seu jumento, e assim farás com o seu manto, e assim farás com qualquer objeto que teu irmão perder e tu achares. Não poderás te omitir. Se vires o jumento ou o boi de teu irmão caídos no caminho, não te desviarás deles, ajuda teu irmão a levantá-lo. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem usará vestido de mulher, pois quem fizer isso se tornará uma abominação diante do Senhor teu Deus. Se encontrares no caminho sobre uma árvore ou na terra um ninho de passarinho e a mãe juntamente com os filhotes ou chocando os ovos, não apanhes a mãe com os filhotes. Deixarás a mãe em liberdade e tomarás para ti apenas os filhotes, para que prosperes e prolongues os teus dias. Quando construíres uma casa nova, farás um parapeito em redor do telhaço, para não contraíres culpa de sangue para a tua casa, se alguém vier a cair lá de cima. Não semearás a vinha com duas espécies, caso contrário ficará intocável o fruto do semeado e o produto da vinha. Não lavrarás com o boi e o jumento juntos, não usarás roupa tecida de lã e linho misturados. Farás borlas nas 4 pontas do manto com que te cobrires. Se um homem casar com uma mulher e depois de ter se unido a ela começar a desprezá-la, a caluniá-la e a difamá-la dizendo: casei-me com esta mulher, mas ao ter relação com ela não encontrei a prova da virgindade, então o pai e a mãe da jovem colherão a prova da sua virgindade e a apresentarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da jovem dirá:
Dei minha filha por mulher a este homem, mas ele começou a desprezá-la e agora lança calúnias contra ela, dizendo: Não encontrei virgindade em tua filha, e expôs a prova da virgindade de minha filha. E estenderão o vestido diante dos anciãos da cidade. E os anciãos pegarão aquele homem e o castigarão. Imporão a ele uma multa de 100 siclos de prata, que entregarão ao pai da jovem, pois aquele homem difamou uma virgem de Israel. Ele terá de tomá-la por mulher e não poderá repudiá-la nunca mais. Se, porém, for verdade que não se encontrou virgindade na jovem, ela será levada à entrada da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até a morte, por haver cometido uma infâmia em Israel, prostituindo-se na casa paterna. Assim extirparás o mal do meio de ti. Se um homem for apanhado dormindo com uma mulher que tenha marido, ambos serão mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim extirparás o mal do meio de ti. Se um homem encontrar na cidade uma moça virgem, desposada a outro homem, e se deitar com ela, levareis os dois à porta da cidade e os apedrejareis até a morte. A jovem, porque estando na cidade não gritou, e o homem, por ter desonrado a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Mas, se é no campo que o homem encontra a jovem desposada e lhe faz violência para se deitar com ela, só o homem que se deitou com ela deverá morrer. A moça, porém, nada farás. Ela não cometeu pecado digno de morte. É como quando alguém se lança sobre outro e o mata. Encontrando-se no campo, a jovem gritou, mas não havia ninguém para livrá-la. Se um homem encontrar uma moça virgem, não desposada, e a dominar para se deitar com ela, e eles forem apanhados, o homem que se deitou com ela dará ao pai da jovem 50 siclos de prata, e ela será sua mulher, uma vez que a desonrou, e não poderá repudiá-la nunca mais. Salmo 102. Súplicas de um aflito que prostrado expõe seu lamento diante do Senhor. Senhor, escuta a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim a tua face. Sempre que estiver angustiado, inclina para mim o teu ouvido. Sempre que eu te invocar, atende-me depressa. Pois meus dias desvanecem como fumaça e meus ossos ressecam como gravetos. Cortado como o feno, meu coração ressecou. Esqueço-me até de comer meu pão. À força de soltar gemidos, meus ossos se colaram à pele. Sou como a ave do deserto, como a coruja entre ruínas. Não durmo e sou como um pardal solitário no trabalho. Todo o dia me insultavam meus inimigos, furiosos contra mim rogavam praga. Eu comia cinzas como se fosse pão e misturava minha bebida com as lágrimas, por causa do teu ressentimento e da tua ira. Agarraste-me e me atiraste para longe. Os meus dias declinaram como a sombra e eu ressequi como a erva. Mas tu, Senhor, permaneces para sempre e tua lembrança perdura de geração em geração. Levantando-te, terás compaixão de Sião, pois é tempo de compadecer-te dela, seu tempo chegou. Teus servos amam as suas pedras e sentem compaixão de sua ruína. As nações temerão teu nome, Senhor, e todos os reis da terra a tua glória, quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar em glória. O Senhor olhou para a súplica dos indigentes e não desprezou a sua oração. Sejam escritas estas coisas para a geração futura, e o povo que será criado louvará o Senhor. O Senhor olhou do seu santuário excelso, do céu olhou para a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros, a fim de libertar os condenados à morte. E eles proclamarão em Sião o nome do Senhor, e o seu louvor em Jerusalém, quando se tiverem reunido os povos em unidade e os reinos para servirem ao Senhor. Ele humilhou minhas forças no caminho e encurtou os meus dias. Eu disse, ó meu Deus, não me leves da metade dos meus dias, enquanto os teus anos vão de geração em geração. No início fundaste a terra, obra de tuas mãos são os céus. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos envelhecerão como uma veste, como uma roupa os mudarás, e eles serão mudados. Tu, porém, és o mesmo,
e os teus anos não acabam. Os filhos de teus filhos terão sua morada, e a descendência deles estará sempre firme diante de ti. Olá, eu sou o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e nós lemos hoje no capítulo 21 do livro dos Números o episódio em que Deus manda que Moisés faça uma serpente de bronze para que o povo, ao olhar para ela, seja curado do veneno das serpentes que os picaram, porque eles murmuraram contra o Senhor no deserto. Esta passagem ajuda a compreender por que, mesmo tendo Deus proibido anteriormente de se confeccionar imagens, no caso da idolatria, para que Israel não confunda o seu culto ao Senhor Javé com o culto aos deuses pagãos, dos quais se faziam imagens, então, por que mesmo com esta proibição anterior, existem nos templos, no templo do Senhor, algumas imagens de serafins, já que a palavrinha serafim denota a tradução para serpentes venenosas ou dragões abrasadores. Então, esta passagem dá um sentido à existência destas imagens e também faz referência a uma experiência do povo de Deus com o Senhor no deserto. O povo que murmura contra o Senhor e recebe como castigo as serpentes venenosas que, escondidas na areia, os surpreendem e os atacam com o seu veneno mortal. O povo queixa-se para Moisés, Moisés intercede junto a Deus e Deus manda que Moisés faça uma serpente de bronze e coloque numa haste. E o povo, ao olhar para o alto, ao olhar para esta serpente, é curado de seu veneno mortal. Trazendo esta experiência para a nossa vida de fé, nós podemos pensar como é curioso, se foi uma serpente venenosa que feriu, como pode uma serpente venenosa pendurada numa haste ser o instrumento, o sinal de cura? O primeiro ensinamento que trazemos desta passagem é que, quando caminhava no deserto, o povo precisava estar sempre atento, porque a qualquer momento uma serpente podia surgir da areia e ferir-lhe o calcanhar, causando-lhe a sua morte. Quando nós somos surpreendidos por tantas situações que são misteriosas para nós, sinuosas como as serpentes, os sentimentos, as situações que nos atacam às vezes e nos surpreendem no decorrer da vida, ou mesmo os nossos pecados, que nos fazem murmurar contra Deus, que nos fazem falar contra o Senhor ou agir contra o Senhor, se nós ficamos atentos sempre a isso, nós não temos vida. Quem está atento a uma serpente que pode atacá-lo a qualquer momento, não vive em paz, não tem paz de espírito, fica sempre olhando para baixo, não caminha com alegria. É preciso olhar para o alto, é preciso olhar para de onde vem a nossa salvação, a nossa esperança. Se nós ficamos continuamente preocupados e olhando para as nossas fraquezas, para o nosso pecado, nós seremos levados, é claro, a murmurar e a andar sempre cabisbaixos e sempre tristes. Agora, se nós olhamos para o alto, na referência que nos fez São João nos Evangelhos, colocando esta comparação de Jesus Cristo no alto da cruz como a serpente elevada no deserto, se nós, ao invés de olharmos para os nossos pecados, para a nossa fraqueza, para aquilo que nos causa a morte todos os dias, nós levantarmos a cabeça e olharmos para Cristo no alto da cruz, nós vamos enxergar nas feridas de Cristo as nossas feridas, nós vamos enxergar no lado aberto de Jesus a nossa salvação. Nós vamos enxergar nos ombros de Cristo o peso dos nossos fardos, dos nossos pecados, e ali vamos encontrar vida e salvação. Que nós também enchamos o nosso coração de esperança e olhemos sempre para o alto. E no alto nós contemplamos a Cristo, não como sinal de morte, não como sinal de pecado e de derrota, mas como sinal de vitória, como sinal de vida e ressurreição.
Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!